Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoe a todos nós. Nesta noite, nós vamos estudar um capítulo do livro Mistérios e Práticas na Lei de Umbanda, do escritor Mate Silva, onde ele responde algumas perguntas. Diz assim: respondendo a perguntas, tenho sido consultado, através de cartas, telefonemas e contatos pessoais, sobre várias questões relativas às práticas umbandistas e coisas como também correlacionadas com chamados de candomblés. Como não posso responder especialmente a cada caso, vou abordar alguns dos ângulos das principais questões consultadas diretamente. De princípio, devo lembrar a esses irmãos consulentes que, em outros livros de minha autoria, se encontram muitos esclarecimentos sobre as questões citadas. Todavia, parece-me que os meus leitores, e por que não dizê-lo admiradores ou seguidores, insistem por respostas mais diretas, mais decisivas. Então vamos a elas, já que assim o querem. Pergunta número 1. Pergunta mais ou menos assim: Irmão Mate Silva, você escreveu esses formidáveis ensinamentos de suas obras com frutos de suas teorias ou baseado em suas práticas? Resposta: Pai Mata responde, né? Não sei se os ensinamentos ou elucidações, revelações, etc., são de minhas obras possam ser consideradas como formidáveis. Mas o que posso garantir é que são muito mais mesmo, fruto de meus 26 anos de prática. Qual, meus bons irmãos? Então vocês pensam que eu venho há anos enfrentando a direita e a esquerda desse campo agreste, chamado de meio umbandista, apenas com os estudos das obras? Pois sim, tanto risco Pemba na mata como na encruz ou mesmo na calunga. É só haver necessidade disso, compreenderam? Sempre fui 70% prática e 30% teoria. Mesmo assim, não nego que já tenho enfrentado muitos maus lençóis por força de tremendos impactos no baixo astral, encarnado e desencarnado, que assola o meio umbandista e ao qual venho combatendo há anos. A segunda resposta, pergunta. Pergunto sobre a questão chamada mão de Vumi, né? A mão do morto, né? Se influencia realmente, né? É preciso tirar? Ele responde: sim, meus irmãos, como não? Nesta obra, se explica a influenciação de uma pessoa pode exercer sobre outra, mormente nessa questão de preparo de cabeça, iniciação, o Iaô, do filho de santo, né? Então vamos ao caso de forma simples e direta. Uma pessoa faz cabeça no candomblé, com aliaxé, camarinha, as pás de cabeça, sacrifício de animais e toda uma seriação de preceitos próprios dos rituais de nação africana. Essa pessoa, em consequência disso, foi ou ficou enleada, envolvida, endividada com os elementos astrais inferiores que seu pai de santo usou sobre seu aura, ou seja, sobre as suas condições espirituais. Não deve esquecer-se a pessoa que fez camarinha que esse ato, que devia ser sagrado na luz, foi feito nas trevas, porque foi acompanhado de agonias pela matança de animais com sangue e tudo. São animais, é verdade, porém seres viventes, com alma grupal. Ora, esta tradição milenária com o sacrifício de animais com sangue são elementos próprios do ato de magia inferior ou magia negra, e por conseguinte de atração para o astral inferior. Quanto a isso, não há a menor divergência em todos os ensinamentos corretos sobre o assunto. Pois bem, o pai de santo dessa pessoa morre, desencarna e vai obedecendo a inapelável lei de consequência ou kármica responder no tribunal do plano que lhe é próprio, por tudo que fez de bom ou mal na última condição humana. Bom, essa pessoa, esse filho de santo, não deve esquecer que o seu pai de santo vivia constantemente alimentando esse astral inferior, sempre no sentido de afirmar cabeça, como é comum ou de hábito nos candomblés. Ora, se a tal pessoa, ou nesse caso o filho de santo, ficou sem o seu pai de santo, isto é, sem a pessoa que vivia alimentando esse astral inferior, o que pode acontecer ou o que tem acontecido positivamente nele? Nada, né? Esse dito astral inferior, acostumado ao sangue, ao sacrifício de animais, às comidas de santo e outras coisas mais, sentindo a falta disso tudo, costuma virar-se faminto sobre o infeliz filho de santo, no falecido Babalaô, e a perturbá-lo de tal sorte que pode acontecer muita coisa ruim com ele. Então, o que urge se faça para limpar toda essa influência negativa inferior relacionada com o antigo falecido pai de santo, o que é feito? Tirar a dita influenciação, a chamada mão de Vumi, ou mão de Defé, né? Nessa altura, o infeliz filho de santo tem dois ângulos sombrios pela frente. Geralmente ele ainda não está em condições de discernir sobre isso. Assim, ou volta a ser explorado por um outro pai de santo, pagando dinheiro para tirar a tal mão de Vumi, e cai nas antigas condições de escravidão, astral espiritual, ou fica às tontas, sem saber o que fazer, pois da tal feitura de cabeça com orixá e tudo, nada aprendeu de positivo, de decisivo, como é o caso da maioria. Meus irmãos, especialmente a você que se encontra nesse dilema, um conselho que te dou: não tire a mão de Vumi pelo candomblé. Você vai ser explorado, vai pagar caro e vai cair nas mesmas condições, já o disse. Procure tirar a mão de Vumi pela verdadeira corrente astral de Umbanda. Ela tem ordens e direitos de trabalho para isso.
Ali você não paga dinheiro e se liberta da sombra para o caminho da luz. Procure um terreiro direito e um médium correto. Ainda existem por aí. Já tirei a mão de vomir de alguns que iam pagar as quantias citadas e hoje em dia dão graças a Deus pela libertação de seus espirituais. Perguntam, a terceira pergunta, né? O que há sobre a questão de povo ou linha do Oriente na Umbanda? Desculpa, o que há de verdadeiro sobre a questão de povo ou linha do Oriente na Umbanda? Resposta. Desconheço porque nunca pude comprovar a existência de uma linha do Oriente na corrente astral de Umbanda, composta de entidades orientais da categoria de magos, esses que, segundo o entendimento geral, se apresentam com turbantes e longos roupões, ou seja, que conservaram o corpo astral com as vestes do grau de iniciação. Nunca pude constatar, repito, essa classe de entidades, esses magos, né, baixando nos terreiros com roupagem ou ademanes orientais se mistura com os caboclos pretos velhos. Né? Em suma, não há uma linha do Oriente, formada exclusivamente por magos orientais e organizada como uma corrente de força, né, atuando diretamente a par ou par igual com as 7 linhas de Umbanda. O que há, segundo as minhas observações ocultas, é o seguinte: todos os ocultistas sabem que existe no astral a corrente branca dos magos. Os filiados a essa corrente são seres bastante evoluídos, de altos conhecimentos, enfim, são mestres nos conhecimentos mágicos, filosóficos, científicos, terapêuticos, né? São, portanto, iniciados em seus diferentes graus. Não importa que esses iniciados, esses magos, né, tenham o corpo astral com a característica de sua raiz afim, ou de sua raiz perispíritica, que pode ser de origem oriental, origem de raça negra, ou de um preto velho, de um índio, de um velho pajé, de um cacique, né? De um mongol, chinês, francês, o que mais que seja, né? O que importa é que foi aceito ou foi filiado pelo grau evolutivo, pela soma de conhecimentos e experiências que alcançou, tendo tudo isso capacitado a ser filiado a essa corrente dos magos astrais, magos brancos do astral. A corrente branca dos magos do astral, né? Então, todos esses espíritos ou esses magos, dentro da lei de afinidade, não costumam baixar por aí assim, fácil, né? Nesses tais ambientes barulhentos, confusos, irrequietos, grosseiros, como são os de certos terreiros por aí, né? Ou centros por aí. Assim, é preciso que, ainda dentro dessa citada lei de afinidade, encontrem ambiente e, sobretudo, médios apropriados. Mas onde encontrá-los hoje em dia? Agora que é de praxe é o seguinte: esses magos, especialmente esses que conservaram a forma astral de um mago oriental, como outros conservaram a forma de um mago pajé, de um mago africano ou um primitivo babalaô, né? Quando tem missão a cumprir dentro da corrente astral de Umbanda, tomam a forma de caboclo. Isso é verdade mesmo. Há muitos anos atrás, eu passei por uma cirurgia espiritual, em 1993, eu acho, 94. Uma cirurgia espiritual feita pelo Caboclo Guaraci, que incorporou em mim e, na minha evidência, apareceu como um ser oriental com turbante, né? E, inclusive, deu um nome de Sol que Reluz, né? Depois eu fui entender que era Guaraci, né? Mas fez uma cirurgia muito importante para mim, na época que eu estava precisando, né? E se manifestou assim, muito sutilmente, num lugar até que era um centro de estudos de terapia de vidas passadas, né? Não tinha muito a ver com banda ali, mas baixou lindamente e fez essa cirurgia em mim, muito importante na época, né? Com turbante, né? E acabou com o Guaraci. Então, baixa como um caboclo, né? E se situa na linha de vibração que esotericamente classificamos de Oxalá. Assim é que se encontrarem ambiente e médios afins, toma forma e um nome de guerra de caboclo e baixam. Não bebem e não fumam. Dentro dessa praxe, ou melhor dessa regra, né? Conheço o caboclo Urubatão, Ubiratã, Ubirajara, Guarani e outros. Porque na Umbanda existe o mistério das 7 linhas pelo triângulo das formas para efeito de apresentação exterior e de militância, e que são as formas de caboclo, pretos velhos e crianças. Isso eu não inventei, existe assim há séculos no Brasil. Não há que misturar, confundir, porque já consta em alguns livros de Umbanda, doutrinas sobre 7 linhas mais uma, que é a linha do Oriente. Então não são 7, são 8, né? Perfazendo assim 8, né? Tudo que acabo de expor tem sido confirmado pelos nossos verdadeiros guias e protetores, isto é,
são ensinamentos corretos dele sobre a questão. Finalmente, se você, minha irmã, quer evocar especialmente essa corrente de magos orientais, esses que têm os roupões e os turbantes, é necessário que tenha ou prepare um ambiente especial e médios afins. Quanto mais não seja escolha, quanto mais, se não conseguir médios afins, escolha médios limpos, moral, psíquica e fisicamente. Senão, você não consegue nem a projeção vibratória deles, quanto mais a irradiação ou a presença direta no local. Isso tudo é o que considero como uma verdade fria, nua e crua a respeito do assunto, e queira acertar um profundo saravá fraterno e votos de muitas forças espirituais. É um prazer estudar com vocês. Saravá.